Gramado FM. Boa tarde, Gramado. Aqui é Eduardo Carvalho no programa Conversa Direto da Serra, onde você ouve as vozes de quem vive e constrói a nossa terra. Agora em Gramado são 17 horas, 1 minuto. A temperatura aqui é bastante agradável, um dia lindo na nossa cidade. E você que está nos ouvindo, participe enviando sua mensagem ou comentário pelo nosso WhatsApp. Anote aí. É o 54 992 40 50 56. Repetindo, 54 992 40 50 56. E estamos também ao vivo pelo Facebook, @gramado87fm. Compartilhe este link, esse canal, com quem se importa com o futuro da nossa terra. Hoje no programa, em nome da Rádio Gramado FM 87.5, a rádio que conecta a comunidade Gramado e região, damos as boas-vindas ao nosso convidado, o administrador e hoteleiro Ederson Leite, um gestor experiente do mercado de hotelaria, já passou pelos ramos de gastronomia e comércio aqui em Gramado. E antes de entrarmos no assunto em questão, eu gostaria que o Ederson falasse um pouco da sua história, carreira e da sua trajetória aqui para os nossos ouvintes. O microfone é seu, Edson, e seja muito bem-vindo. Obrigado, Eduardo. Obrigado pelo convite. Então, falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou natural de Caçapava do Sul, assim como muitos. Sou um gramadense de 25 anos, então adotado. Mas tenho muito amor aqui por Gramado e por essa terra e aprendi muito aqui, formei a minha vida aqui. A rua Borges de Medeiros. Borges de Medeiros é caçapavano também, que é a segunda capital farroupilha, Olha aí. Então, tem essa origem aí. Falando um pouquinho da minha trajetória, então eu cheguei aqui aos 15 anos, atualmente tenho 40, 25 anos de profissão. Eu costumo brincar com amigos que eu já trabalhei por umas 2 gerações, Então, meu começo de vida em Gramado foi de muito trabalho, assim, trabalhei em funções básicas, assim, na gastronomia, enfim, até aos 21 anos tive a minha primeira oportunidade como gerente, O meu gestor na época era o Josiano Schmidt, do grupo Malbec, de Pietro, está abrindo agora o Soleil, e tinha uma influência ali muito próxima do Celso Fiorese também, então pessoas aí que me inspiraram nessa trajetória assim de trabalho, Passaste, então, por várias funções em várias áreas, Isso. E com nomes importantes da nossa cidade aqui. E hoje está empreendendo, pelo teu viés aí, você está há 25 anos aí, já empreendendo, já aí tocando alguns negócios, não é isso? Exato. Ederson, você, então, pela sua carreira aí que tu contaste aí de uma forma rápida, aí, Tu passou aí por funções que a liderança é importante, E aí eu te pergunto, quais são os aprendizados mais marcaram essa tua jornada nesse início de carreira aí, que tu passaste por várias funções e que tu acha que modo o teu estilo de gerenciar aí, hoje você está aí na frente de hotéis, Sim. Qual é a característica principal de liderança aí nas funções aí que tu vê? Então, contextualizando um pouquinho, desses 25 anos, digamos que eu tenha passado ali por uns 4, 5 anos por funções básicas, até ter a primeira oportunidade como gestor de restaurante. Então, resumidamente, foram 10 anos, mais ou menos, como gestor de restaurante e um pouco mais de 10 como gestor hoteleiro, Então, respondendo a tua pergunta de principais aprendizados, eu acho que o primeiro deles é valorizar o trabalho, Então, o meu primeiro líder em Gramado foi o Vili Bert, do supermercado Bert, Então, com o Vili, eu aprendi muito a questão da valorização do trabalho, E até eu peguei as perguntas anteriormente ali para a gente conseguir trazer o máximo de conteúdo ali para otimizar o tempo, Então, eu fiz algumas anotações aqui para trazer algumas ideias, Então, em geral, assim, eu tive 3 influências fortes. Então, falei do Vili Bert, falei do Josiano Schmidt, que foi o meu líder da minha primeira gestão, E depois ali com o Celso e com o Felipe Fiorese, E em geral, assim, se eu pudesse resumir
um valor principal é de que o líder ele precisa direcionar os atos dele para o bem, né? O que na prática isso, como que isso se materializa na prática, né? É tu trazer para o teu dia a dia valores como coragem, justiça, decidir a coisa certa e ser comedido em relação aos prazeres, né? Então, quando eu digo que precisa valorizar o trabalho, eu tive ali no meu começo de carreira jornadas bem intensas, né? Então, mas isso certamente contribuiu para que eu fosse assumindo mais responsabilidades, né? Eu fiz essa pergunta, viu, Edson, porque talvez o nosso ouvinte não saiba, o Edson é vice-presidente do Instituto de Formação de Líderes de Gramado aqui, o IFL, e lá no IFL tem essa parte de liderança, né? E foi ali que eu também conheci o Ederson, né? E é pela história dele, né? Se repete de muitos que estão aqui em Gramado, de começaram cedo, trabalhando em diversas áreas, crescendo junto com o seu próprio trabalho, conhecimento, e hoje já ocupando outras funções já muito maiores, né? Já empreendendo, e isso mostra o sangue que aqui o gramadense, o quem está aqui vivendo e construindo Gramado, tem no seu DNA para que realmente, ou seja, aquilo que nós aprendemos, né? Do empreendedorismo, da vontade de crescer. Então, parabéns aí pelo a sua carreira e aonde você está chegando aí. Espero muito sucesso para ti, Ederson. Edson, como é que você avalia, então, já que tu passaste aí e agora está tocando esse ramo de hotelaria, né, com 3 hotéis aí, né, depois tu pode até falar os hotéis aqui para que o nosso ouvinte conheça o que tu está fazendo e como é que então, tu avalia esse momento atual da hotelaria em Gramado e considerando a concorrência, que hoje é muito crescente, né, não só dos hotéis, como também de locações por temporada e as novas demandas dos turistas aí. Então, Eduardo, o, o que eu percebo assim é que, no geral, as pessoas tendem a achar que é ruim concorrência, né? Então, assim como tudo, todas as visões que eu tenho, eu sempre vou olhar para as coisas com um viés otimista, né? De um realista para um otimista, né? Então, eu vejo a concorrência de uma forma muito positiva, né? Claro que ela traz desafios que talvez antes sem concorrência não existiam, né? Então, se tem concorrência, é sinal que se tem um mercado de oferta de produtos e serviços em que novas pessoas querem entrar e querem disputar aquele mercado, né? E isso faz com que o consumidor final ele tenha mais opções, né? Opções melhores, mais diversas, Isso serviços tem melhores. essa concorrência, porque a gente viu aí no período, principalmente pós as enchentes, que os preços oscilaram muito, né? Teve preços de hotéis que desceram bastante, isso acaba impactando aí nos negócios, né? E as diversas outras concorrências, como tu falaste aí, a própria locação por temporada. Mais recentemente, a prefeitura até deu um puxão aí, principalmente os novos empreendimentos, né? Se não me engano, os hoteleiros e restaurantes. Isso aí, exatamente, eu acredito que seja para facilitar um pouco aí, porque eu sei que parece que a taxa de ocupação não estava. Eu não tenho esses dados, mas tu pode falar um pouquinho sobre taxa de ocupação, Uhum, né? uhum. Como é que estava? Continuando o raciocínio ali da concorrência, né? Então, pelo ponto de vista do consumidor, quando tu tem um mercado que oferta vários hotéis, vários restaurantes, vários parques, ele tem uma oferta ampla. Obviamente, ele tem um poder de barganha, ele pode decidir em qual que ele quer ir. Isso, na gestão, cria o desafio de tu ter que melhorar o teu produto, o teu serviço. Então, o teu hotel tem que fazer mais entrega, tem que entregar mais valor pelo dinheiro, né? O restaurante, o Trabalhar parque. pelo valor e não pelo preço, né? Então, mas eu penso assim que tem para o consumidor essa vantagem, né? Mas o foco está muito na oferta e eu não acho que a resposta está na oferta. Para mim, a resposta está na demanda. O que os hotéis, restaurantes, parques, a comunidade precisa buscar? É mais demanda para equilibrar essa oferta e demanda.
né? Então, interessante. É vir mais gente para Gramado. exato. O Gramado ser mais consumida, né? Exato. Então, não é que o hotel ele está pouco ocupado, é que tem pouca gente vindo para ocupar os hotéis. A minha visão é essa, E isso né? tu achas que pode ser, então vamos pegar um gancho disso aí, tu acha que isso pode ser o momento que nós vivemos em termos de economia do Brasil, a parte a taxa de juros estarem altas, o financiamento, o momento que nós estamos vivendo, Ah, o que que poderia ser? certamente tem um impacto macro aí, né? Então, a partir do momento, por exemplo, que uma taxa Selic vai a 15%, qual que é o objetivo dela? Fazer um aperto monetário. Então, diminuir o fluxo de dinheiro no Porque mercado. muita gente compra pacotes, né, e financia, né? E o que acontece isso em última instância? Tem menos dinheiro disponível, logo o pessoal segura mais, logo não viaja. Então, o objetivo de um aperto monetário é justamente esse, apertar a economia, diminuir o consumo. Então, sim, tem uma contribuição E disso. também fazer muita publicidade, né? Gramado precisa estar constantemente sendo publicitado. Nós tivemos avanços importantes durante, aí no pós-enchente, nesse sentido, em que, nesse sentido, comunicações B2C, que é o que a gente chama de comunicar Gramado para o consumidor final, que antes não eram feitas e agora estão sendo feitas, iniciativa do secretário de Turismo aí Legal, com o apoio bacana. do Executivo Municipal ali, do Nestor, do Luia. Então a gente teve apoios bem importantes nesse sentido, avanços bem importantes nesse sentido, né? E hoje, só por curiosidade, agora não tá, então tá nas minhas perguntas, o público hoje principal ainda é o gaúcho ou tem bastante? Qual seria o segundo mercado? Sempre foi fragmentado, sempre vai ser. O que aconteceu? A representatividade do público gaúcho aumentou em função das chuvas, então a gente teve uma restrição de aéreo, consequentemente uma queda de preço, Aí veio o catarinense também. consequentemente com essa queda de preço, um aumento do fluxo regional, né? Porque foi mais atrativo para o regional e se buscou isso. O pessoal conseguia chegar de carro aqui no raio de até 500 quilômetros, né? Então, nisso entra gaúcho E essa retomada catarinense. aí que tu vê aí, nessa retomada tu já viu aí o pessoal do Nordeste vindo novamente? Sim. O pessoal já voltou. Eu penso que essa curva, vamos dizer assim, né? A gente compara muito com 23, né? E essa curva em que 25 começa a tocar, em 23 já está acontecendo. Ou seja, a gente já está fazendo números parecidos. Não vou falar de composição, né? Mas a gente já tem um restabelecimento E dos esse ano o aéreos, né? tempo foi favorável, né? Tirando aí a parte que tu falaste do Selic, o tempo eu acho que a gente não teve grandes chuvas aqui esse ano, graças a Deus, e o tempo, se permanecer como está hoje, é maravilha para todo mundo. E que faça muito frio e que venha a neve. Penso que sim. Tomara, né? Edson, e agora nessa parte de gestão, porque o setor hoteleiro depende fortemente de equipes bem treinadas e motivadas. Nós vemos que quando a gente conversa com o pessoal da restauração e tudo, o pessoal fala bastante disso, sempre de mão de obra. É uma das coisas que a gente mais bate aqui nas conversas, quando a gente... Né? Então, quais são as práticas aí que tu vê que para manter esse engajamento? Porque tu lida dia a dia com pessoas ali, elas precisam estar engajadas, precisam estar motivadas, atendimento de qualidade para a gente mostrar o nosso diferencial, principalmente na hospitalidade, né? E como é que é a chave do sucesso para fazer isso aí? Então, Eduardo, esse é um tema bem interessante. Antes eu comentei ali que o principal aprendizado como líder é direcionar os atos para o bem, né? Então, se tu quer engajamento da equipe, o que tu precisa da equipe? Que a equipe goste de trabalhar contigo. Logo, tu precisa tratar eles com amor e com respeito, né? Motivação, né? Que foi um dos ensinamentos no encontro exclusivo que a gente teve no IFL, né? Com o Jorge Gerdau, que ele traz esse conhecimento aí de amor e respeito, né? Então... Deixa eu fazer um gancho aqui para os nossos ouvintes. O IFL, que o Edson é o vice-presidente, é o Instituto de Formação de Líderes, eles trouxeram o Jorge Gerdau, que trouxe toda a sua experiência e mostrou. Então, só para que vocês entendam um pouquinho sobre o que é o IFL. Antes a gente estava falando ali de liderança, né? Eu diria que o meu estilo de liderança é um estilo transformacional, né? Tem vários estilos, tem democrática, autocrática, coaching, tem vários estilos. Eu acredito que eu
me caracterizo mais como um transformacional, né? Qual que é o objetivo do transformacional, do líder transformacional? Inspirar e motivar os liderados, promover mudanças significativas, focar no crescimento individual e profissional, inspirar seus liderados a alcançarem seu potencial máximo, promover um ambiente de confiança e de colaboração. Daí, a partir do momento que tu traz isso para o teu dia a dia, que tu valoriza nas pessoas a busca de valores. Por exemplo, quando eu contrato alguém, eu não me atenho tanto à técnica, porque a técnica a gente acaba ensinando dentro da organização, a gente faz essa formação. Mas se a pessoa tem prudência, se ela tem honestidade, se ela tem confiança, responsabilidade individual, empreendedorismo, justiça, ela tende a ser um colaborador que vai engajar. E daí esse colaborador, com esses valores certos, daí entra num ambiente que tem amor e tem respeito por ele e promove esse crescimento, né? Então, primeiro se objetiva um crescimento pessoal, depois um crescimento profissional e, obviamente, a gente tem um ganha-ganha ali. A empresa ganha, o indivíduo ganha, o líder ganha. Então, a gente gera... Porque eu imagino que trabalhar riqueza, em hotel, né? não é uma coisa que os nossos clientes, né? O hóspede é bastante exigente, né? E eu tenho certeza que sempre um hóspede ele sempre tem alguma coisinha ali eu vejo muitas vezes, né? A postura de vários funcionários dos hotéis muito sérios, muito sempre prestativos. Então isso é bacana, tem que manter eles muito motivados, né? Sim. Porque é um desafio enorme. Sim. E esses funcionários, na sua grande maioria, até de curiosidade, são de Gramado, são daqui da região, são de fora? Como é que é? Porque aí entra um outro desafio de gestor, né? Sim. Porque são culturas muitas vezes diferentes. Alguns nem conhecem um pouco de Gramado, uns já nasceram aqui, já nascem no dia a dia, já conhecem como é que funciona Gramado, os horários, a vida, e outros nem tanto, né? Gramado tem uma coisa muito bacana, assim, que acaba abraçando as pessoas que vêm de fora e passando a cultura de pessoa para pessoa, né? Então, Gramado é como Londres, o que menos tem em Gramado é gramadense, né? Então, eu diria ali que uma parcela, não sei o número exato, mas eu arrisco a dizer assim que um quarto, um terço de Gramado é gramadense e o saldo é composto por pessoas que vêm de fora. E logo isso se reflete nos times, né? Então, a gente tem bastante gente de fora, bastante gente do Nordeste, né? E o desafio é acolher eles da melhor forma, passar o que Gramado tem para passar. Sim, a cultura é a essência, né? Exato. Então, as ideias, como é que Gramado nasceu, né? Valorizando muito o turista, né? Agradecendo por ele, ali em 1960, agradecendo por esse turista vir, porque ele trazia o sustento, por isso se parava nas faixas, por isso se era totalmente hospitaleiro, né? E o ato de hospitalidade, ele remonta a Jesus Cristo, né? O ato do nascimento de Jesus, ele é um ato de hospitalidade, né? Então, ele foi... Perfeito. Né? Então, e isso que a gente acaba transmitindo para as pessoas. Hospitalidade, de pessoa para pessoa, de geração para geração. Eu respeito muito o que as pessoas que vieram antes de mim em Gramado fizeram. Valorizo muito isso e, na medida do possível, tento passar isso adiante para as pessoas que estão chegando. Interessante. Né? A história de Gramado, passado na história, e a hospitalidade, que é a nossa essência. Exato. Isso é fundamental e essa é a principal passagem de conhecimento para os nossos, no caso aí, teus colaboradores. Interessante. Nós vamos para o intervalo e já voltamos rapidinho. Você ouve a mensagem dos apoiadores culturais mais valorizados de Gramado. É apaixonado por vinhos? Então conheça melhor sobre cada tipo de vinho com o curso de Sommelier do Senac Gramado. Aprenda a realizar serviços, reconhecer os melhores aromas, harmonizar, elaborar e administrar cartas de vinho para ter o seu diferencial no mercado. Para mais informações, acesse senacrs.com.br/gramado ou nos chame no WhatsApp 54 991 75 20 36. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
Quer ouvir a Gramado FM em qualquer lugar do mundo? Então baixe nosso aplicativo agora mesmo. Basta procurar Gramado FM na Apple Store e na Play Store e curta nossa programação em qualquer lugar do planeta. Serra Mix Concretos, serviços de concretagem em Gramado, na Estrada Campestre do Tigre, 363, no bairro Carazal. Fone 9978-4232. O Hotel Sesc Gramado está novamente entre os melhores do mundo. Recebemos o prêmio Traveler's Choice de 2024 TripAdvisor, um reconhecimento que reflete a qualidade do nosso serviço. Hospede-se conosco e avalie essa experiência também. Gramado está esperando você. Informações pelo e-mail reservasgramado@sesc-rs.com.br. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Olá, meu povo querido. Todo domingo de manhã, das 8 às 10, a gente se encontra aqui na Rádio Gramado FM com muita moda boa. No tinido da viola é sertanejo raiz, do jeito que a gente gosta. Tô te esperando. Tenho algo muito sério para falar com você. Ter energia e disposição no trabalho e nos momentos de lazer com sua família é muito importante. Dormir bem e cuidar do seu sono pode te ajudar bastante com isso. E para ter uma noite de sono reparadora, só relaxando em um colchão Acarmax. Feito em Gramado, com alto padrão de qualidade. Com kit massagem que você pode controlar com um toque. Chega de dormir mal e sofrer com dores nas costas, nos ombros, hérnia de disco e má circulação. O colchão Lumine Acarmax é personalizado e possui mais de 6 tecnologias para cuidar do seu sono e da sua saúde. Então, ligue agora e solicite um orçamento direto da fábrica aqui de Gramado. Fone WhatsApp 54 999 26 29 89. Rodscar, confiança sobre 4 rodas. Na Rodscar, o seu carro novo está te esperando. Trabalhamos com veículos de qualidade, todos revisados com garantia e as melhores condições do mercado. Financiamos com ou sem entrada e aprovamos seu crédito na hora. Quer trocar de carro? Vem pra Rodscar. Estamos te esperando, com atendimento de confiança e uma frota impecável. Visite-nos na Avenida João Pessoa, 618 Centro, Canela, Rio Grande do Sul. Ligue agora, 54 992 75 86 37. Rodscar, confiança sobre 4 rodas. Gramado FM 87,5. A rádio de Gramado. Voltamos para o nosso bloco, o segundo bloco aqui da Conversa Direto da Serra. Estamos falando hoje com Edson Leite, que é um empresário, administrador, gestor no ramo hoteleiro, né? E está dando algumas dicas aqui para a gente, conversando como é que funciona a sua experiência, a sua gestão, né? E agora vamos continuar a nossa entrevista. E nós estamos aqui no intervalo, num bate-papo. E, Edson, a tua experiência aí do hóspede, relacionado ao hóspede, tá? Que estratégias os hotéis aí da região, que tu vê aí pela tua experiência, pode adotar para surpreender e fidelizar o cliente? Por que eu pergunto isso? Porque eu tenho uns amigos que me ligam perguntando sempre sobre alguns hotéis, e tem o cliente que está preocupado com preço, outros estão preocupados com uma experiência, outros estão... uns vêm com filhos, outros vêm sozinhos, vêm com um casal. Então, mas o que a gente pode adotar aqui pela tua experiência para realmente surpreender e fidelizar esse cliente? O que eu entendo sobre esse tema, Eduardo? O número que vem para Gramado, que é um número muito debatido, se é 6 milhões ano ou 8 milhões ano, enfim. E há quem diga que vai ser 16 milhões ano quando a gente tiver um aeroporto.
Olha o trem chegando aí, hein? Já Quando a saiu gente tiver o dia trem. 2032. Como é previsão, vamos botar aí daqui a 10 anos. Né? Então. Tem uma frase que eu costumo falar que a percepção de qualidade do serviço hoteleiro, ela está diretamente relacionada à experiência que o hóspede tem fora do hotel. Repete aí, repete para o nosso ouvinte ouvir, é importante, você falou aí, fala novamente. Então, a percepção de qualidade do serviço hoteleiro, ela está diretamente relacionada à percepção ou às experiências que esse hóspede tem fora do hotel. Interessante. Quando um hóspede ele vai num restaurante em Gramado, antes disso ele comprou um aéreo, então teve uma competição entre destinos, ele optou de vir para Gramado ao invés de ir para Maceió, Foz, Rio, né? Então tem esse entendimento. Ele chegou em Gramado, né? Então, fazendo a escolha, ele escolheu um hotel para ficar, dentre tantos que existem, e a partir do hotel ele escolheu experiências na cidade, experiências gastronômicas, parques e assim por diante. Então, se tem esse entendimento que a experiência fora é uma extensão do hotel, logo eu preciso ter um compromisso em enriquecer a experiência desse hóspede, né? Então, antes lá eu estava falando de direcionar os atos para o bem, né? Se eu tenho uma equipe comprometida com quem o amigo do Eduardo, que é lá do Rio de Janeiro, que veio visitar Gramado, ele tem uma experiência enriquecedora aqui, gastronômica, em parques, nos passeios todos que ele for fazer, esse hóspede acaba saindo encantado. Deixa eu pegar um gancho. Então é muito importante, o que eu vejo é a equipe de colaboradores estarem muito bem alinhado com, por exemplo, parceiros estratégicos, stakeholders, que fala ali, que seriam para que a experiência dele seja uma experiência excepcional, que ele seja ali o pós-hotel, fora do hotel, ele tem uma experiência, e depois ele retorna, ou seja, é um conjunto. Se tu me permite, com toda a humildade, eu vou fazer uma correção. Esse alinhamento não é com os parceiros estratégicos, e sim com o hóspede. Interessante. O cliente é o hóspede que está no centro. Eu preciso entender do hóspede, do meu cliente, o que ele está buscando. E com base nisso, né, em Gramado, como tem muita oferta, tem o fundi de 100, tem o de 200 e tem o de entender 400. O que ele quer, né? para atendê-lo melhor. Então pode ser que o amigo do Eduardo queira vir para Gramado, ter uma experiência hoteleira e um jantar para comemorar os 50 anos de casado. É um momento especial. Diferente. Né? Então, e ele pode estar querendo uma experiência à altura dessa data comemorativa, né? Então, precisa ter uma sensibilidade ali das equipes para entender isso. Por isso que todo mundo né? precisa entender bem, ser bem treinado e ser bem orientado. Exatamente. E entender todos os parceiros que existem, né? Então, como gerar valor para o hotel? Às vezes tem propriedades que oferecem bom banho, boa cama e bom café da manhã. Se elas têm o entendimento que fora do hotel é uma extensão do que tem dentro do hotel, ela chega no entendimento de que Gramado é um produto irreplicável. Logo, o parque do hotel, a gastronomia do hotel, ela está toda fora. E alguns metros, quilômetros de distância. Então, dá para enriquecer bastante a experiência por meio desse entendimento, na minha humilde opinião. Interessante, uma visão de quem já passou por... Né, você tem mais de 20 anos e está vendo isso no dia a dia. Ou seja, a experiência ela é um todo, né? Não é só no hotel ali. Ela tem que ser uma experiência fantástica para o hóspede. Exato. Interessante. E ainda nessa parte ainda da hotelaria, né? Como é que tu vês aí os principais desafios? Agora são os desafios na gestão de um hotel. Eu imagino que não seja, eu nunca tive experiência, nunca trabalhei com hotéis, trabalhei em outras áreas, né, completamente diferentes. Eu também tive uma experiência trabalhar na área de saúde, aí a gente vê cada área é uma área diferente. E como é que tu vê os desafios na gestão dos hotéis aqui, né? Quais são os maiores desafios e como é que pode se superar esses desafios sem perder a essência e a identidade local? Sim. Na minha opinião, Eduardo, o maior desafio da hotelaria é a geração de demanda. Então,
E daí isso... Aquele assunto que tu falaste lá no início agora da nossa conversa. Está tudo conectado. Para mim é o maior desafio da hotelaria. Para mim não é um desafio tão grande para a gastronomia, talvez, porque já existe uma oferta talvez adequada, mas enfim. Mas é para a hotelaria o maior desafio e é também para Gramado o maior desafio, né? Então, a hotelaria, ela atua no ambiente micro. Não tem não tem muitos recursos para ela aumentar essa demanda. Fazendo um bom marketing, talvez, fazendo um bom serviço, né? Então, seriam ferramentas para o gestor hoteleiro aumentar a demanda para o hotel dele. Mas precisa ter um movimento macro da comunidade, dos entes privados, dos entes públicos, para aumentar a demanda para o destino, né? E daí isso traz consigo desenvolvimento, né? Daí o que se pensa? Mas se eu ao invés de ter 8 milhões de turistas ano, eu vou ter 16 milhões de turistas ano em Gramado, e daí Gramado vai perder as características. Mas vamos lembrar que Paris, Nova York, Londres, os principais destinos turísticos do mundo, têm 16 milhões de moradores, e nem por isso são menos bonitos ou menos atrativos, né, do que Gramado. Então, vamos pegar o caso de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves tem um centro urbano desenvolvido e tem o Vale dos Vinhedos e o Caminhos de Pedra, que é totalmente bucólico. Então, daí vem um outro desafio. Talvez um direcionamento da mentalidade, vamos colocar dessa forma, porque é um esforço conjunto do ente público, do ente privado, de criar produtos turísticos que valorizem essas experiências e fazer esse casamento do bucólico com o urbano, né? Então, e falando em perfil de consumidor, perfil do turista, nós temos os dois tipos. Tem o turista que gosta de ficar a 150 metros da Rua Coberta, fazer compras na Borges, de ter uma experiência urbana, uma experiência mais vinculada ao luxo, né, pensando em arquétipos de marketing, né? Então, aquelas experiências mais vinculadas ao luxo, uma Dior, uma Louis Vuitton, enfim. E nós temos hóspedes que preferem experiências rurais, que preferem experiências bucólicas, com características rústicas, com características de paisagem, de natureza, que está mais atrelado a um arquétipo de marketing explorador ou algo nesse sentido. Então, tem todos os públicos e a gente tem que conversar com todos eles e criar soluções para todos esses públicos. E eu penso que Gramado, ao longo da sua história, sempre teve muita inovação no seu DNA, muita criatividade, e nós temos capital intelectual na cidade para desenvolver soluções nesse sentido. Pelo que me corrija aqui, tá, Edson? Demanda, ela precisa ser provocada pela isso. Assim, a gente tem que estar sempre publicitando, tem que estar sempre chamando para Gramado. E junto com isso, pelo que eu entendi, nós temos um potencial enorme na área do interior, é isso? E nessa parte ainda que, como tu falasse ali de Bento, né, que conseguiu desenvolver o Vale dos Vinhedos, aqui tem o Vale das Montanhas, temos nosso interior que é rico e maravilhoso, né, que talvez, e é verdade, viu, se tu falasse que eu conheço muitos amigos que vêm a Gramado e eles só ficam na Borges, ele acaba esquecendo que Gramado, ela não é só a Borges, né? Exato. E Gramado tem um potencial enorme aí, temos várias áreas, nosso interior lindo e maravilhoso, e tem um potencial grande de crescimento, mas isso aí também concordo que há uma necessidade de todas as partes envolvidas, todos os órgãos, todos os entes, todos os business que tem, né? Preciso estar todo mundo reunido para desenvolver mais e mais e mais atrativos para que o nosso visitante venha com mais vontade, porque muitas vezes acontece também que nós temos como é que é o visitante em si, que ele vem aqui em Gramado, muitas vezes ele vem por causa do Natal Luz, vem por causa da Páscoa, e novos eventos são interessantes, tem uma renovação, tem novos atrativos, né? Eu vou te dizer, Eduardo, assim, aqui, já existe uma demanda constante, com poucos picos
de sazonalidade. É a Páscoa e Natal que é... O meu raciocínio não é esse. Não? O meu raciocínio é que o Gramado é um produto tão único que gerou uma demanda com poucos picos de sazonalidade. O que é uma sazonalidade? Um mês ocupa 30% da cidade, outro mês ocupa 100%. Então, o pico, né, ou vale de sazonalidade seria esses 30%. Gramado já conseguiu estabilizar isso ao longo do tempo. Agora, você falou em alguns momentos ali que o turista ele decide vir a Gramado. Então, vamos dizer assim, ó, que o que está ao alcance do Ederson hoteleiro é gerar mais demanda para o hotel dele. E vamos dizer que os 300 hotéis, 300 restaurantes e sei lá quantos parques nós temos, 20, 30, 50, façam a mesma coisa. E a gente gere muita demanda. E daí a gente tem um problema central e chave. Como é que a pessoa chega em Gramado? Ela vai chegar com um aéreo, logo a gente precisa de uma infraestrutura aeroportuária. Imagina que se para chegar em Gramado, ao invés de levar 2h30, a gente então está levando 1 hora com o trem, né, com o anúncio desse trem. Então é outra coisa que vai ajudar a gerar essa demanda para Gramado. Vamos dizer que as pistas que dão acesso a Gramado, as rodoviárias, elas têm uma pista dupla. Né? São coisas que facilitam as pessoas chegarem a Gramado. Então, tem ações que elas estão vinculadas ao empreendedor, ao empresário, e que ele precisa fazer o tema de casa dele bem feito. Mas tem ações que a gente precisa de todos os entes unidos. Como que os empresários e a comunidade pode contribuir para essa busca? Solicitando, né? Pressionando o poder público para que faça movimentos nesse sentido, né? E contribua, né? E pergunte, como que eu posso ajudar então para trazer um aeroporto, né, para Gramado? O que a gente precisa fazer? Enviar mensagem para deputado, para senador, para o presidente? Vamos fazer? Né? Boa. Então, eu penso que é isso que a gente precisa. Nosso ponto central as pessoas precisam chegar para Gramado. E daí a gente viu isso na pandemia e daí a gente tem... Tu imagina na pandemia na enchentes, que foi bastante complexo. Tu imagina um aeroporto em Vila Oliva, né? Então a gente tem 1h30 de voo em São Paulo e mais 30 minutos para chegar em Gramado. Ao passo que se chegar por Porto Alegre leva 4 horas. Esse é um fator competitivo que vai trazer mais pessoas. Eu levo 4 horas para chegar num destino, ao passo que eu tenho... Então vamos dizer que para ir para Minas eu levo 4 horas, mas para ir para Gramado eu levo 2. Qual que eu escolho? Vou fazer um contraponto aqui, Ederson. Eu não sou um especialista na área, mas teve aqui o Rafael Scapella, que é do canal aquele Olhar Internacional. Sim. A gente inclusive... Vai falar com ele. Tem uma pergunta para tu falar para ele. Ele chegou e falou aqui, Ederson, que eu achei interessante. Ele assim... Ele está agora morando aqui, né? E está fazendo ótimos vídeos, está falando como Gramado é um 2.0, diferente de tudo que tem no Brasil. E sabia que ele falou assim, olha, ele falou uma parte, você sabe que eu acho que o aeroporto um pouco longe é bom. Ele falou, é um contraponto de um cara que, com uma visão assim, e que essa essência de Gramado aconteceu por não ter pé. Ele está falando de quem vivenciou em outras cidades do interior. Não vamos responder essa pergunta aqui, fica para você, tá? Que tu é o vice-presidente lá do IFL, de indagar sobre isso, dessa afirmação que ele falou de ter um aeroporto perto, às vezes pode ser não tão bom. Ele falou isso pela experiência de que ele tem de várias cidades, que ele já conheceu mais de 50 cidades no mundo, né? Ele passa meses, às vezes, morando lá e vendo isso. Vale a pena. Vamos deixar essa pergunta e qualquer coisa, depois nós trazemos essa pergunta, essa resposta aqui para os nossos ouvintes. Ederson, dando continuidade aí, e agora, assim, como é que nós podemos integrar a hotelaria com a comunidade local e o comércio, que gerem mais benefícios que vão além do setor turístico, essa integração entre as partes? Como é que tu vê essa importância da integração? Para mim não existe turismo sem comunidade, né, Eduardo? É simples assim. Então, está integrado. Né? Se tem alguém que pensa que não está integrado, precisa entender que está integrado. Né? Até os teus fornecedores são tudo daqui da Exatamente. região, os teus colaboradores é daqui da região. Existe uma integração muito forte, né? Todo mundo aqui, os fornecedores, é uma cidade que consome Gramado também, não é isso? Todos
E, além disso, como é que tu enxerga aí o futuro do turismo e da hotelaria em Gramado? Só para concluir o raciocínio ali... Tá, voltemos. Eduardo, tem essa integração, né, entre comunidade e turismo, né? O turismo ele não acontece sem a comunidade. Faz parte do turismo passar por um morador na rua, por um local na rua, né? Talvez ele vai receber um bom dia desse local, talvez esse local vai parar para ele na faixa de segurança, talvez esse local vai promover segurança para ele, né? Então tem uma relação muito intrínseca. O morador vai ser a mesma pessoa que está parando na faixa de segurança, vai ser a pessoa que talvez vai estar servindo o café da manhã dele amanhã e assim por diante, né? Há um tempo atrás, a estrada Gramado-Canela, ela era uma estrada rápida. Daí tinha uma polêmica se a Gramado-Canela deveria ser rápida ou deveria ser lenta. Gramado ela é uma cidade que para na faixa de segurança. Logo, não tem espaço em Gramado, que é uma cidade turística, para, numa via turística, achar que aquela via tem que ser rápida. Ela não pode ser rápida, né? Então, e daí depois, eu não sei por qual motivo, então a Gramado e Canela passou que a avenida... fugiu o nome da RS ali. Ela passou a poder trafegar com um limite de 60 por hora e colocaram alguns quebra-molas e tal. E eu penso que aquilo é totalmente positivo para a cidade. E se Gramado, para a comunidade, precisa ter uma via rápida, então talvez a gente precise desenvolver a via rápida numa área que não é turística, né? Então, para mim é dessa forma que o turismo ele se integra com a comunidade. A gente tem que ter o entendimento de que é uma coisa só, né? Que o turismo ele depende da comunidade para acontecer e a comunidade tira benefícios com isso, porque o turismo ele traz o benefício da geração de riqueza, né? Então, eu tenho amigos que são profissionais liberais, dentistas, e que eles têm um aumento do fluxo deles. Se a cidade está mais cheia, eles têm um aumento. Logo, eles atendem mais, fazem mais receita, fazem mais dinheiro e assim por diante. Vou tentar botar de uma forma mais clara que essa perguntinha que eu fiz sobre a integração da comunidade, para gerar benefícios, né, que vão ali. Porque uma das coisas que a gente vê, os parques dão muitos benefícios. Os parques, assim, existe uma integração muito grande de toda a comunidade em Gramado. Quando tem a baixa estacionalidade, geralmente tem benefício para toda a comunidade, algumas coisas. Mas no ramo hoteleiro eu posso estar falando, eu desconheço, pode ser que exista e eu não sei mesmo. Mas tu falaste ali no início assim, os 50 anos, o aniversário, existe uma possibilidade, ou se já existe isso ou não, de eventos que o próprio hotel possa fazer com a comunidade. Venha comemorar os seus 50 anos, como tu falou aí, de casamento, né? Assim, para o gramadense, para quem está residindo aqui, de ter uma, assim, conheça um pouco o seu... Porque eu sei que os cafés da manhã são abertos e tudo, mas ter uma aproximação para que este morador, que também venda, porque muitas vezes ele não conhece. Muitas vezes, assim, eu tenho quase certeza, posso falar uma besteira, que muitos não conhecem. Às vezes tem um baita de um produto, um baita de um serviço em Gramado, que muitas vezes é de primeiro mundo e ele não conhece. E muitas vezes ele pode ser um potencial vendedor daquilo ali, pela falar, para ele conhecer, ele ter uma experiência também de conhecer. Nessa visão que... muitos não têm a oportunidade, às vezes, de ir num parque, numa coisa, mas acabam conhecendo e ele acaba, né? Eu não sei se já existiu, se existe, não sei. Eu entendo o que tu fala, Eduardo. O Gramado, se tu pega em estudos das operadoras, das grandes operadoras, Azul, CVC, o pacote aéreo mais hotel de Gramado, comparado com os top 5 destinos do país, é o mais barato. Isso é importante publicitar. Dos 5. Então, Gramado, em função da oferta hoteleira, oferece muitos hotéis, muitos restaurantes. É um destino barato, na minha opinião. Só que
e já se teve polêmica no passado de questão de preço de restaurante, preço de hotel. Gramado tem um hotel de 200 e tem um hotel de 1.500. Tem um restaurante de 50 ao almoço e de 500 ao almoço. Então, Gramado é um produto muito diversificado e tem essa diversidade de oferta com que, no meu entendimento, cabe nos mais diversos bolsos, né? Mas, indo de encontro ao que você falou, um exemplo dessa integração comunidade-turismo é a Festa da Colônia, que ela tem, essa é uma boa festa. que ela tem por objetivo ali festejar o Dia do Colono e abrir uma oportunidade para que os colonos façam um comércio no centro da cidade, saiam do interior e venham para o centro comercializar, e isso gera valor para o turista. Então, o turista ele não vem só por uma hospedagem ou só por uma refeição no restaurante. Ele vem para ter a comida do lugar, para ter a experiência do lugar, né, para passear pelas ruas, para enxergar o local, para conversar com o local, para ir no supermercado local. Então, a experiência turística ela é integrada e capilarizada na comunidade, né? Bastante interessante. Essa tua visão é bastante interessante, porque exatamente mostra que Gramado vive sempre integrado todas as ações, principalmente com a comunidade. Vamos para mais um intervalo e já voltamos. Você ouve a mensagem dos apoiadores culturais mais valorizados de Gramado. É apaixonado por vinhos? Então conheça melhor sobre cada tipo de vinho com o curso de Sommelier do Senac Gramado. Aprenda a realizar serviços, reconhecer os melhores aromas, harmonizar, elaborar e administrar cartas de vinho para ter o seu diferencial no mercado. Para mais informações, acesse senacrs.com.br/gramado ou nos chame no WhatsApp 54 991 75 20 36. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Quer ouvir a Gramado FM em qualquer lugar do mundo? Então baixe nosso aplicativo agora mesmo. Basta procurar Gramado FM na Apple Store e na Play Store e curta nossa programação em qualquer lugar do planeta. Serra Mix Concretos, serviços de concretagem em Gramado, na Estrada Campestre do Tigre, 363, no bairro Carazal. Fone 9978-4232. O Hotel Sesc Gramado está novamente entre os melhores do mundo. Recebemos o prêmio Traveler's Choice de 2024 TripAdvisor, um reconhecimento que reflete a qualidade do nosso serviço. Hospede-se conosco e avalie essa experiência também. Gramado está esperando você. Informações pelo e-mail reservasgramado@sesc-rs.com.br. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Olá, meu povo querido. Todo domingo de manhã, das 8 às 10, a gente se encontra aqui na Rádio Gramado FM com muita moda boa. No tinido da viola é sertanejo raiz, do jeito que a gente gosta. Tô te esperando. Tenho algo muito sério para falar com você. Ter energia e disposição no trabalho e nos momentos de lazer com sua família é muito importante. Dormir bem e cuidar do seu sono pode te ajudar bastante com isso. E para ter uma noite de sono reparadora, só relaxando em um colchão Acarmax, feito em Gramado com alto padrão de qualidade, com kit massagem que você pode controlar com um toque. Chega de dormir mal e sofrer com dores nas costas, nos ombros, hérnia de disco e má circulação. O colchão Lumine Acarmax é personalizado e possui mais de 6 tecnologias para cuidar do seu sono e da sua saúde. Então, ligue agora e solicite um orçamento direto da fábrica aqui de Gramado.
Fone WhatsApp 54 999 26 29 89. Rodscar, confiança sobre 4 rodas. Na Rodscar, o seu carro novo está te esperando. Trabalhamos com veículos de qualidade, todos revisados com garantia e as melhores condições do mercado. Financiamos com ou sem entrada e aprovamos seu crédito na hora. Quer trocar de carro? Vem pra Rodscar. Estamos te esperando com atendimento de confiança e uma frota impecável. Visite-nos na Avenida João Pessoa, 618 Centro, Canela, Rio Grande do Sul. Ligue agora, 54 992 75 86 37. Rodscar, confiança sobre 4 rodas. Gramado FM 87,5. A rádio de Gramado. Voltamos para o nosso Conversa Direto da Serra. Hoje com o convidado Edson Leite, que é administrador hoteleiro, com experiência no ramo, né? Hoje está na gestão de alguns hotéis. E estamos fazendo perguntas aqui sobre esse ramo de hotelaria em Gramado, né? E vamos aqui para o nosso último bloco, né? A nossa pergunta agora é, Ederson, como é que você enxerga o futuro do turismo aqui, principalmente do ramo da hotelaria, né? Em Gramado nos próximos 10 anos? O que tu vê aí, a tua visão de futuro? Então, Eduardo, acho que nessa pergunta aqui a gente vai conseguir juntar todas as ideias que foram desenvolvidas aqui, né? Eu vejo dois cenários, assim. Eu vejo... E tudo isso vai depender da mentalidade da comunidade, né? Mentalidade do poder público, mentalidade do ente privado, mentalidade da comunidade em geral, né? Pode ser um cenário de declínio, em que a gente começa a se perder, né, nas tomadas de decisões e não ser mais tão atrativo para o turista. Você fala, mas é por causa interna ou por causa de uma concorrência mais acirrada? Os destinos competem entre si, né? Então, Gramado está competindo todo dia. Todo dia entra uma pessoa na internet, uma pessoa pensa, para onde eu vou passar minhas férias? Exemplo, né? Ela vai ver Gramado, ela vai ver Rio, vai ver Foz, vai ver o Nordeste, vai ver Alagoas, né? Especificamente no Nordeste, né? Então, tem grandes destinos no país que competem com o destino Gramado, né? Então, logo, eu preciso... a comunidade em si, essa mentalidade, né, desses entes que eu falei anteriormente, precisam tomar ações que mantenha tudo que foi construído até aqui, porque nós temos um legado, pessoas que vieram antes de nós fizeram muito para entregar esse diamante que nós temos na mão, vamos dizer assim, hoje, né? Então, e a partir de agora, nós, né, então, com esse olhar para o futuro, de manter e melhorar isso, né? Então, pode ser que seja declínio, dependendo das decisões, e pode ser que seja prosperidade, né? Então, nesse cenário de declínio, e não necessariamente, eu acho que o aumento da oferta, quando tu tem muitos restaurantes, muitos hotéis, muitos parques, os que são mal geridos e são menos eficientes, e talvez são muito pequenos, eles vão quebrar. Isso é inevitável, né? Ao passo que 20 anos atrás eu tinha 5 mil leitos e hoje eu tenho 25 mil, obviamente que a competição é maior, que é o que a gente conversou anteriormente, e quem não está fazendo boa gestão vai quebrar, simples assim. Pequenas propriedades. Livre mercado. Exatamente. Pousadas ali com 10 apartamentos, elas vão se viabilizar, porque o que ela faz de receita, ela não cobre os custos, e o dono da pousadinha, ele vai pensar o que vale mais a pena, ele ficar ali correndo o risco do empreendedor, ou daqui a pouco pegar um cargo como gestor numa grande rede, assim por diante. Então o mercado se organiza nesse sentido, mas os pequenos e menos eficientes e sem gestão tendem a assumir. Essa é a minha visão, né? E daí o que acontece, ó? No cenário de prosperidade, né? Então eu falei que a gente tem uma possibilidade de declínio, dependendo da tomada de decisão, um cenário de prosperidade. No cenário de prosperidade, no ramo da gastronomia, por exemplo,
A gente teve inaugurado aqui essa semana a Casa Lugano, que é um empreendimento gastronômico que ele quebra o paradigma, sobe a régua de uma forma que alguém, para colocar um empreendimento gastronômico, vai ter que ter um poder de investimento maior. Então, pensando em 5 forças de Porter ali, a barreira financeira de entrada ela fica muito alta, né? Então, antes eu tinha talvez um Divino, que era o principal spot perto da Rua Coberta. Agora eu tenho uma Casa Lugano, que sobe essa régua, né? E acaba puxando demais, né? Exato. Tem o meu amigo Josiano, que está inaugurando o Soleil, que é ali na frente do Hard Rock. Vai ser um outro empreendimento que vai enriquecer muito aquele entorno ali no sentido de oferta de valor gastronômico, né? Então, aquela região do Hard Rock ali vai ganhar muito valor com aquele empreendimento novo também. É um investimento que sobe a régua, né? E tu tem grandes redes chegando, tem enfim, tem Hilton, tem Marriott, tem Golden Tulip, tem várias Clube grandes... Med, né? Clube Med, várias grandes redes chegando, elas sobem a régua, né? Então, o aumento da oferta e da competição cria uma seleção natural ali entre os concorrentes, né? E aí aquilo que tu falaste durante nossa entrevista aqui é que vai ter público para todo mundo. Né? O que vai definir, Eduardo, na minha opinião, se vai ter público para todo mundo ou não, é justamente esses entes, público, privado e comunidade, terem um entendimento de que precisa haver mais demanda, né? Precisa haver melhores ofertas de produtos ou serviços. E ainda aquilo que eu falei da publicidade e inovações. Isso vai deixar Gramado, que já é um produto único, mais difícil de ser replicado ainda, né? Hoje Gramado é irreplicável, não tem como fazer leva quantos anos para fazer uma Gramado? Né? Então, antes a gente falou de aeroporto, de estradas, de trem, né? E Gramado também. O que impede Gramado de ter um trem sobre trilhos na São Pedro, ou na Borges, ou na Garibaldi, enfim. Dá para pensar soluções nesse sentido. No centro de Dublin, por exemplo, tem VLTs, trem sobre trilhos, que diminui o fluxo de carro e aumenta o fluxo das pessoas. Só que o Rio de Janeiro também tem ali. Eu me lembro que fizeram na Copa lá, ficou muito bom, por sinal. Ali. Então, pensar em bolsões de estacionamento, né, nas extremidades. Vamos supor que nós tivéssemos um VLT na Borges. Então, lindo, por sinal, viu? No começo da Borges, a gente teria um bolsão de estacionamento. No final da Borges, outro bolsão de estacionamento. Diminuiria o fluxo de carros no centro, que é uma grande objeção que Gramado tem para algum tipo específico de consumidor. É a questão do estacionar, talvez seja um pouco difícil, embora a gente tenha muito estacionamento subterrâneo que o pessoal talvez desconheça, né? Eu acredito que desconheça. Então, inovar, né, o produto turístico, fazendo essa união do centro com o interior, né, do urbano com o bucólico ali que eu falei anteriormente, né? Essa coisa do rural, do rústico, né, antes você estava falando ali da linha nova, que é onde Gramado nasceu, né, e depois Gramado veio para esse outro eixo aqui em função do trem que chegou, né, acho que na década de 50 ou 60, não lembro bem. Então trocou o eixo, mas o que impede a linha nova ganhar a evidência de um produto turístico em que se volta às origens? E as pessoas buscam muito esse tipo de experiência, né? Então é um olho no presente e um olho no futuro. Um olho no presente em termos de sempre causar mais demanda, publicidade, inovações, novos atrativos, e mais um olho sempre também olhando para o futuro, porque a nossa cidade ela precisa estar sempre crescendo e como tu falaste, é um caso único, né? E nós temos que sempre enaltecer isso e sempre, principalmente os nossos antepassados, quem veio antes e quem fez Gramado ser o que é, né? Então, bacana ouvir a tua opinião aí, a tua experiência, tá, Ederson? E eu vou deixar agora o espaço aberto para ti, para o nosso convidado, para que ele fale um pouquinho sobre
tu gostaria, o espaço agora é teu, para tu passar o que é de informação, tá bom? Certo. Fique à vontade. Então, eu vou aproveitar aqui para fazer um pouco de publicidade das coisas que eu faço, né? Então, vou falar um pouquinho do IFL Gramado, né? Convidando as pessoas para seguir a página @IFL Gramado. O que é o IFL Gramado? É um Instituto de Formação de Líderes, né? Com base em 3 pilares: liderança, gestão e liberalismo. O liberalismo é uma linha de pensamento filosófico, político e econômico, né, que tem alguns valores como liberdade, responsabilidade individual, direito à propriedade privada, livre iniciativa, empreendedorismo, Estado Democrático de Direito, princípio da subsidiariedade, né? Então, convido as pessoas a seguir. O IFL não é um partido político, não é uma escola, é um grupo de pessoas que, inclusive, eu admiro muito, né? Tem pessoas lá, não vou citar nomes aqui para não cometer, digamos assim, a indelicadeza de não citar todos, né? Mas é um grupo de pessoas que estão ali direcionando as suas ações para o bem, né? Que se encontram todas as terças-feiras, né? E daí as pessoas seguindo, né, o IFL Gramado, elas vão entender como fazer parte. Nós trazemos muitos palestrantes de outros lugares né, com expressão nacional dentro dessas áreas de conhecimento, para contribuir aqui com o nosso pensamento. Então, convido as pessoas a seguir. Então, atualmente, eu tenho os meus próprios hotéis, né? Então, quero deixar os arrobas aqui para o pessoal seguir. À vontade. Que é o @Glamour da Serra, @Cabanas Glamour e @Hotel Triveneto Gramado. Pode, né? repetir aí, para o pessoal não poder anotar. Pode repetir os 3. Então, @Glamour da Serra, @Cabanas Glamour e @Hotel Triveneto Gramado. Né? E acho que é isso, né? Então, dentro da hotelaria, assim, acho que o nosso ouvinte ele é mais local, né? Então talvez não tenham tantas oportunidades para hotelaria, por isso eu falei um pouquinho mais do IFL, que eu penso que é uma entidade que está contribuindo bastante, é um instituto que está contribuindo bastante, justamente para contribuir para a construção dessas buscas de soluções que Gramado e região precisam, né, para enfim, impactar positivamente. A gente fala muito de gerar liberdade e prosperidade, né? Então, nesse sentido, acho que pode contribuir bastante. Bacana. Eu ratifico aqui o que o Ederson falou, o IFL, quem ainda não conhece, vai lá, @IFL Gramado, vai ver bastante. Um baita da iniciativa aqui em Gramado. Bom, agradecemos aqui a presença de Ederson Leite, que é administrador, empresário do ramo da hotelaria, né? E que trouxe a sua experiência, a sua de vida, né? Porque já está aqui há 25 anos labutando, né? Falando um pouquinho sobre a sua visão sobre esse importante ramo da nossa economia aqui em Gramado. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo programa do Conversa Direto da Serra. Gramado É aqui.